Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui em mais um momento Palavra de Luz, no nosso mini curso, e hoje falaremos sobre a codependência emocional. O que é codependência emocional? Já vamos falar sobre a definição já já. Vamos ler o texto bíblico em João, capítulo 4, no versículo de número 1 em diante, que nos diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta, que para nós aqui é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Meus irmãos, nós vemos nessa história a respeito de uma mulher samaritana. O texto começa a dizer que era necessário Jesus passar por Samaria, porque ali havia uma mulher onde precisava ser tratada pelo Senhor. Assim como hoje existem pessoas, assim como eu que estou falando, você que está aí me ouvindo, todos nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Precisamos sermos curados a cada dia pela presença de Jesus. A Bíblia nos diz então que aquela mulher ela foi buscar água meio-dia. Não era costume das mulheres irem buscar água nesse horário. Elas iam por volta das 9 horas da manhã. Meio-dia é o horário onde o sol está mais quente. Mas aquela mulher, devido ao estilo de vida com que ela vivia, ela foi nesse horário. Ela sempre ia nesse horário, meio-dia, a hora sexta, conforme diz o texto. E a Bíblia nos fala então que Jesus, ele foi até aquele poço onde estava aquela mulher. E Jesus pediu água para aquela mulher. E ela, olhando para Jesus, viu que Jesus, ele era judeu. E a Bíblia nos fala que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aquela mulher, ela era mal vista. Jesus, ele chega ali e pede água para ela. Ela diz, como sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana. Jesus, ele fala: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço. Então aquela mulher ela estava focada na água, naquele poço. Só que o que Jesus queria fazer na vida daquela mulher, é aí que eu quero entrar com essa mensagem. O que Jesus queria fazer com aquela mulher era muito mais
do que pedir água para ela, do que beberem a água daquele poço. Na verdade, o que Jesus queria fazer na vida daquela mulher e fez foi uma mudança de vida. Aquela mulher, ela estava focada, estava presa, emocionalmente falando, ao poço de Jacó. Ela mesma diz: Senhor, tu não tens com que tirar, versículo 11, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele os seus filhos e o seu gado? Existem pessoas que estão presas a esse poço, espiritualmente falando, ilustrando para nós aqui, pessoas que estão presas às tradições, pessoas que estão presas a relacionamentos, pessoas que colocam toda a sua esperança e expectativa em coisas, em pessoas. E é exatamente isso que eu venho falar com você hoje aqui, sobre a codependência emocional. A codependência emocional nos faz colocar o nosso valor e bem-estar na mão dos outros, nos levando a viver em ciclos de medo, controle e de frustração. Aquela mulher, ela sempre ia naquele local e pegava da água daquele poço, mas a vida dela continuava sempre a mesma. Aqui nos fala sobre uma rotina. Ela tinha uma rotina, todos os dias ela tinha aquela rotina. E ela pegava água nesse horário, para não se encontrar com as outras mulheres que iriam julgá-la pela maneira, pela forma com que ela vivia. Lendo o texto um pouco mais à frente, nós vemos Jesus falando para ela a respeito que ela teve maridos e o que ela tinha não era dela. Então Jesus ele vai exatamente no estilo de vida que aquela mulher tinha. Mas Jesus ele chega para mudar a história da vida dela. Então nós vemos aqui no texto, em João capítulo 4, vamos ler mais à frente, nos diz assim, no versículo de número 13, Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então, humanamente falando, nós precisamos da água. Mas todos os dias estamos dependentes daquela água. E existem pessoas que estão dependentes emocionalmente, da mesma forma, de coisas, de pessoas, estão dependendo daquilo. E não saem daquele ciclo, não saem daquela situação. E aqui nós estamos falando da água. Estou dando um exemplo aqui para vocês sobre a codependência. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Então aquilo que Jesus faz na nossa vida não vai precisar mais ficar dependendo. Não quero dizer, por exemplo, ore por mim, isso é importante. Me dá uma palavra, isso é importante. Mas existem pessoas, por exemplo, que ficam codependentes de situações onde ela não ora, ele não busca. Então o que eu quero dizer, entenda bem aqui nessa palavra, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas um orando pelo outro, cada um fazendo a sua parte. Mas existem pessoas que se tornam, inclusive, codependentes de tal maneira que ela coloca o seu bem-estar na mão da outra pessoa.
enquanto ela também pode fazer a sua parte. Enquanto ele, quando eu falo ela, a pessoa, ele pode fazer a parte dele. Então essa mulher aqui, ela ficava o quê? Codependente do poço. Mas o que Jesus espiritualmente queria fazer na vida dela é mudar a vida dela. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No sentido de ficar necessitando de um e de outro. Claro que nós precisamos sim um do outro, mas existem situações que é de forma excessiva você colocar o seu bem-estar na mão de outras pessoas. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste bem. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí a mulher muda de assunto no verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher, disse Jesus à mulher: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que tu és Messias, que se chama o Cristo. Que o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então nós vemos que a história dessa mulher foi mudada, foi transformada. Antes, no início, o foco dela estava onde? No poço. E eu quero trazer essa ilustração do poço como algo que a pessoa fica codependente. Ela coloca a vida dela, se gira em torno daquela situação, gira em torno daquele poço. A vida daquela pessoa não muda. Então o Senhor, ele vem para mudar, ele vem para transformar. Então eu quero trazer essa palavra nesse mini curso aqui para vocês. A codependência nos faz colocar nosso valor e bem-estar na mão dos outros, nos levando a viver em ciclos de medo, de controle e de frustração. Aquela mulher, ela teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Por isso ela era vista pelas outras mulheres de forma preconceituosa. As mulheres olhavam ela esquisito. Porém, Jesus mudou a história daquela mulher. Aquela mulher se tornou uma missionária do Senhor. Aquela mulher se tornou um canal de bênção na vida das outras pessoas. A mulher samaritana, agora ela deixa o seu cântaro, ela deixa a sua vontade, ela deixa o seu desejo, que a água ali nos fala do desejo dela, e ela vai anunciar. Ela vai falar do Messias, ela vai falar de Jesus para as outras pessoas, e aquelas pessoas vão até Jesus por meio daquela mulher. Então, que nós possamos estar meditando
aqui nessa palavra. Muitas das vezes estamos buscando saciar a nossa sede, aquilo que somente Deus, espiritualmente falando, somente Deus pode saciar a nossa sede. Somente Deus pode preencher o vazio da alma. Somente Deus pode nos restaurar por completo, de dentro para fora. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra sobre o teu coração. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.